Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Agro em Debate, o podcast que é realizado aqui pelo escritório João Domingos Advogados, a fortaleza jurídica do produtor rural. E como sempre, o nosso objetivo é estar trazendo pessoas de referência no meio rural. E hoje estamos tendo aqui o nosso episódio mais especial com um grande convidado, Maurício Buffon, que é presidente da ProSoja Brasil. Entidade essa que, no meu ponto de vista, é a principal e a mais atuante e independente que a gente tem dentro do agronegócio brasileiro. É uma entidade relativamente nova quando comparada com outras entidades mais históricas, mais antigas dentro do agro brasileiro, mas que com os resultados que ela já conseguiu efetivamente gerar para os produtores rurais em todos os campos, administrativo de governo, legislativo, judicial, sem dúvida alguma demonstra que dá a ela fazer jus a esse título como entidade mais relevante. E vamos ouvir aqui e aprender muito com a história de vida dele, com o conhecimento dele, e o que é a visão dele do agro, do mercado neste momento, principalmente aí qual que é a visão dele estar na frente aí da ProSoja, do que ele acredita enquanto presidente da ProSoja, que poderá fazer nos próximos anos durante seu mandato. Maurício, muitíssimo obrigado, uma honra tê-lo aqui conosco e sem dúvida alguma não vai ser um podcast, vai ser uma aula que teremos aqui hoje. Agradeço, Leandro, imensamente o convite, né, do programa Agro em Debate, né, do escritório de vocês aqui do JD. Eu acho que, sem dúvida, agrega, tanto os elogios da ProSoja quanto o escritório de vocês agregam os dois para o agro brasileiro. Então, a nossa entidade, com certeza, ela tem uma atuação muito firme em Brasília, né? Vem dos presidentes, enfim, da organização que a associação conseguiu fazer dentro desse período, né? Desse curto período ainda de existência, como você falou, de outras entidades, mas ela tem uma atuação muito forte. A nossa associação, em momento algum, ela pensa, se ela não pensar como o produtor está pensando e defender o que o produtor está precisando, não tem motivo para nós estar lá defendendo. Então, para mim é uma honra estar aqui, é uma honra estar como presidente da ProSoja Brasil hoje, né? Essa entidade que tão bem representa o produtor e luta, né? Espero conseguir fazer jus e continuar a história e deixar a entidade né, cada vez mais forte e maior do que quando a gente entra dentro de uma entidade. Eu tenho feito isso lá no Tocantins, quando eu passei pela entidade, né? Nós começamos lá e hoje ela está muito maior do que quando eu passei. Mas a gente cresceu ela e assim sucessivamente os nossos presidentes lá estão fazendo isso. Então, é uma honra estar aqui. Vamos falar de soja, de agronegócio, que é o que engloba, né? Porque às vezes a gente está defendendo soja, mas sempre que está defendendo o agro, soja, você defende a agricultura como em geral, né? O produtor em geral. Porque é uma sequência, ninguém consegue se isolar, né? O produtor de soja é produtor de milho, é produtor de outras culturas, de pecuária. Exatamente. Ele produz soja, faz uma safrinha de boi, ou faz uma safrinha de milho, então dificilmente ele vai ser só sojicultor, né? Não tem. Exatamente, é uma sequência, né, agricultura, e até você não consegue mais ficar dentro de uma monocultura, né, isolada, porque ela vive de altos e baixos, né, o mercado mostra isso, nós tivemos um bom momento aí já ao longo da história, e também tivemos muitos momentos difíceis. Então, quando você tem uma diversificação dentro da propriedade, né, e mais do que nunca agora é um momento do produtor pensar nisso, né, porque o soja cresceu tanto que até acaba levando, né, as pressão na questão de preço, né? Então, sim, se o produtor que tiver a capacidade, né, de diversificar um pouquinho dentro da cultura, também acaba que ajudando a equilibrar o mercado. E isso a nível global, né, Maurício? Esse aumento que teve expressivo da produção de soja é um fenômeno que se deu não só aqui no Brasil, mas a nível global. E agora com o que o Matheus Zapátria fala, que a gente está com o maior nível de estoque global de soja, né? Então gera uma pressão muito grande para baixo, né? Teve um relatório recente que até os sojicultores americanos nessa safra estão tendo um prejuízo relevante no momento da venda da soja, porque realmente está afetando, né, toda a cadeia. Maurício, eu gostaria de começar ali do início, né? A gente estava até batendo um papo aqui. Como que foi sua conexão com o agro, né? Que você estava colocando ali que seus pais já eram produtores rurais, enfim, sua origem ali do Rio Grande do Sul. Exato. Eu sou natural de Ronda Alta, Rio Grande do Sul, né? O lugar que eu mesmo morei, porque eu saí de lá com 8 anos de idade, mas um carinho enorme, tenho parentes lá.
A minha avó é viva, minha mãe mora na região, morava na região até agora há pouco também. Então a gente saiu de lá, minha família toda saiu, foi para o Mato Grosso, né? A gente foi para Sorriso, Mato Grosso, ficamos lá por um período lá de 24 anos, né? Momentos muito bons e difíceis também, né? Era outra realidade quando chegou. Não era essa Sorriso que existe hoje. Exatamente, por isso que hoje uma maravilha lá, uma cidade que a gente tem muito estímulo, mas quando nós chegamos lá não tinha energia elétrica, né? A energia elétrica acabava às 10 horas da noite, 10 e meia da noite, voltava só no dia 8 da manhã, acabava de tarde, ficava sem de novo, voltava às 6 da tarde e até às 10 da noite. Então, era uma realidade totalmente diferente. Mas, né, a gente passou por esse período lá, tive, né, bons momentos lá e também momentos difíceis, acabei perdendo meu pai na época lá, né? Mas a gente sempre foi ligado ao agro, né? Meus avós, né, no Rio Grande do Sul, já plantavam soja lá na década de 70, né? Caramba! Então a gente tem uma ligação com a cultura muito forte. E aí a gente acabou migrando para o Mato Grosso, ficamos esse período lá. E depois eu acabei vendo uma oportunidade no Tocantins, onde eu me desliguei da família, vamos dizer, dependência financeira, e acabei indo para o Tocantins para buscar novos horizontes. E lá, então, a gente que ano começou... que o senhor foi para o Tocantins? Eu fui em 2009. 2009. Já vai para 15 anos que eu tô lá. Então, a gente começou lá uma história e aí veio a associação lá também. A gente Para qual região que o senhor foi lá? Eu fui em Porto Nacional. Eu Nacional. cheguei em Porto Nacional, onde eu estou até hoje, né? Próximo de Palmas aí. Então fiquei lá, tô lá, né? Tenho empresa lá e também, mas o meu negócio principal é ser agricultor, né? Então a gente tem essa ligação lá agrícola e acabamos criando associação lá também, né? A ProSoja lá. E de lá para cá foi uma luta, né? Pegamos bons momentos, né? O agro viveu um bom momento aí num certo período, né? E principalmente aí nessa 2000, 2001 aí. E depois que o negócio começou a voltar de novo para uma realidade, né? Então, essa é a história. A gente tô lá agora com novos projetos, enfim, expandindo essa questão do setor agrícola mesmo, né? Então temos firme lá no Tocantins. Maurício, você chega num mandato aí num momento muito desafiador do agro brasileiro. Como você falou, a entidade não representa só como se fosse a cultura de soja, mas a cadeia do agro de uma forma geral. E na análise que a gente faz aqui no escritório, a gente está vivendo hoje a maior crise financeira da história do agro brasileiro. É natural todo produtor rural ele ter um nível de endividamento, porque a cultura exige altos investimentos, que geralmente ele não tem disponível, então ele toma empréstimo para poder produzir, isso sempre teve. Só que o que nós notamos ali no pós-pandemia de 2020 para 2021 é que a gente teve de 2020 para cá uma elevação muito significativa desse nível de endividamento dos produtores, porque o produtor é um empreendedor, como todo bom empreendedor, houve ali uma perspectiva muito otimista, muito favorável, que era dobrou o preço das commodities, a margem de lucro aumentou significativamente, então criou-se uma perspectiva de que se hoje eu consigo pagar 1 milhão por ano, agora eu posso assumir compromisso aqui para pagar 10, e para me produzir mais eu tenho que comprar mais terra, arrendar mais área, e tudo isso exigindo um valor muito alto de empréstimo, né? Comprar maquinário, trocar maquinário. E o problema que a gente vê é que esses compromissos extremamente elevados que foram assumidos, que com a soja de 160, 180 fechava, foram não pelos próximos 1 ano ou 2, mas pelos próximos 5, 10, 15 anos. E isso fluiu muito bem em 21, 22, e a gente vê que de 23, 24 esse cenário deteriorou, né? O valor das commodities agrícolas houve uma pressão que caiu pela metade, e o custo de produção ainda continuou relativamente alto, apesar das baixas que houveram, e a margem ficou muito apertada. Do ano passado para cá a gente teve mais um fator muito agressivo, que foi o El Niño, né, que ainda entrou no meio disso tudo, gerando para muitos produtores, não para todos, né, mas para muitos, uma queda muito expressiva. E agora a gente vê um cenário em que o produtor ele tem um passivo muito elevado, as taxas de juros são muito altas, então esse passivo para ele carregar tem um custo muito elevado, e as margens de lucro que a atividade está dando, que a gente está vendo, que foi no ano passado, esse ano, no próximo, elas não são suficientes para trabalhar para o serviço da dívida, para pagar os juros e, quiçá, amortizar isso, né? Como que a entidade vê o que assim, diante de todas essas demandas que vão gerando para o produtor,
como que ela vê a forma de tentar auxiliar, porque é um problema muito complexo, né? É um problema muito complexo, você não tem como resolver. Cria uma lei e resolve. Você não tem uma lei, vamos criar uma lei e resolver, né? Como que é a análise que é feita da entidade sobre esse cenário hoje do produtor? Você fez uma colocação aí bem real da situação, né? Eu acho que é perfeito todo o histórico. O produtor realmente, né, viu uma oportunidade, mas não se manteve os preços. Nós temos que voltar um pouquinho, né, no passado, e o grande problema nosso foi um pouquinho, né, que o produtor realmente expandiu além de uma programação, até por causa dos históricos de preço de soja, né? Se nós pegar a nossa última crise, né, começou lá em 2002, 2003, que depois virou o grito de Ipiranga ali, tratoraço, grito de Ipiranga ali em 2005, 2006, ela foi gerada aí por um juro de 12%, 11,95%, 12% ao ano. Eu tenho isso muito, muito claro na memória e a gente... Então, dali para cá, os juros diminuíram um pouco, houve uma estabilidade e as coisas foram crescendo de uma forma bem consistente. Aí, com esse desequilíbrio comercial que teve aí 2001 aí, realmente trouxe essa situação. E agravou agora, né, por essa questão de juros, né? Nós temos vendo juros aí de 14, 15, 16 sendo uma coisa normal. Eu tenho falado para produtores, onde eu tenho oportunidade, que se nós olhar no retrovisor e olhar a crise de 2002, ela foi gerada por um preço um pouquinho elevado, que não foi dessa forma que aconteceu agora, associado a um juro de 12%. Então, quer dizer, agora nós voltou uma diminuição aí de 50%, 70% do preço do produto, né? E com um juro mais caro ainda, né? Então vai ser um momento desafiador, né? Nós temos um momento para frente que vai exigir um grande reestruturação do setor. E eu vejo como a chave para a gente conseguir equilibrar essas contas e fazer isso realmente é buscar um alongamento dessas dívidas com um juro que caiba dentro desse negócio, né? Os juros que tem aí, se o cara pegar hoje e jogar essas contas para 10, 12 ou 15 anos, que nem aconteceu com uma securitização que chegou a 25 anos, mas o juro era outro. Hoje as leis não permitem mais fazer aquele tipo de negócio porque os juros não permitem o próprio governo fazer isso devido à questão fiscal. Sim. Agora nós precisamos achar a saída, precisamos buscar. A associação um dos pontos da associação tentar diminuir os problemas do setor. Agora, essa visão que o produtor tem que ter também, que a gente tem que olhar no retrovisor, né? Porque as crises e o negócio ele vive de alto e baixo como qualquer negócio, né? E a gente vai brigar, vai lutar, vai ver. O momento que você falou que a gente assumiu é desafiador até por esse governo, né? Um governo Sim. que tem falado em ajudar a agricultura, né? Os próprios ministros que compõem a pasta agrícola, mas na hora de efetivar as ajudas no negócio, ele não acontece como fala. Sim. E isso realmente vai agravando. O que eu vejo, né? Até eu brinquei essa semana, eu fui no mercado e vi alho a R$40 o quilo, né? Nossa. Lá em Tocantins. Então, isso vai também, se começar a tirar produtores no mercado por essa questão financeira, essa crise que nós não conseguimos achar uma saída e deixar, né, o produtor produzindo, automaticamente depois vai ter uma diminuição de produto e aí sim vem os preços e aí vem a inflação. O que mais preocupa um governo é a inflação de alimentos, né? E o que precisa fazer? Quando o produtor avança, ele tem às vezes até uma certa culpa, mas para os governos, para o setor, para o governo que está administrando, ele vai administrar um problema bom, porque qualquer crise de inflação de alimento é muito mais caro para qualquer governo que ele pegar e acabar dando uma ajuda para o produtor, fazendo algum ajuste aí para ele conseguir pagar as contas e continuar produzindo. Então isso é importante, né? Porque às vezes a sociedade, mas está dando dinheiro para o produtor. Não é. Quando você investe e deixa o produtor produzindo,
você diminui a inflação do alimento. E não tem jeito. Você só consegue não ter inflação de alimentos se tu tiver abundância. Se começar a faltar alimento, automaticamente o preço sobe muito rápido. Muito rápido mesmo, né? Nós vimos, né, na própria pandemia, né, que deu aquela corrida ali, achava que ia diminuir os alimentos, dobrou, até triplicou muitos produtos. Então, eu vejo que o governo precisa agir, ele vai ter que sentar na mesa e nós buscar a saída. O Maurício, o que a gente tem visto na prática? Os juros, assim, no mínimo esse patamar de 14, 16, 18. Nós temos visto uma situação muito desafiadora, que é o quê? Estão vencendo os empréstimos esse ano e o produtor ele não tem dinheiro para pagar todas as obrigações. Então ele chega no banco e fala, olha, eu precisaria no mínimo de 5 anos para pagar, não tem como, e dá uma taxa de juros justa. Às vezes ele vende um contrato ali com taxa de 10, 12% ao ano. E aí o que o gerente está fazendo? Fala, olha, eu não tenho mais disponível esse recurso subsidiado, agora o que eu vou ter para você é o recurso livre do banco, que vai estar aí a 14, 16, 18, e a gente tem visto casos de 20, 30, teve um cliente aqui, grande produtor rural aqui do estado, que teve que fazer uma prorrogação de 44% ao ano, e é um produtor muito grande. Então, se o produtor grande ele está sujeito, e o prazo que o banco falou, o que eu consigo te dar é só 1 ano. Poxa, mas 1 ano, ele sabe que que o produtor não vai dar conta lá. E aí, ele ainda coloca assim, olha, se era 1 milhão para liquidar a operação anterior, não, você precisa tirar 1 milhão em 100, porque precisa de mais 100 aqui para a gente fazer uma venda casada, você vai comprar um seguro de vida, um negócio. Aí, quando o produtor ele assina aquela prorrogação, e isso, quem está assinando isso é a maior parte dos produtores, ele tá aumentando ainda mais o problema dele. Ele tá só jogando essa bomba pro ano que vem. Então eu vejo que talvez o cenário mais desafiador do agro brasileiro não vai ser agora em 2024, vai ser em 2025, porque a grande maioria dos produtores não estão chutando o pau da barraca, deixando de pagar os bancos, entrando com recuperação judicial. A grande maioria, vamos dizer 85% ou mais, estão assinando tudo que o banco apresenta, a revenda, a condição. Porque é um cara muito honesto, ele não quer ficar inadimplente, ele não quer ficar com o nome sujo, ele assina aquilo que coloca, só que vai chegar no ano que vem, essa realidade ela vai bater na porta dele gritando mais forte, porque ele vai olhar o quê? Em 2023 ele tinha isso aqui de dívida, o que deu de dinheiro que sobrou ele deu para os bancos para prorrogar, veio para 2024, chegou em 2024, já houve um aumento de juros de 23 para 24 e o montante da dívida aumentou. Agora, novamente, o que está sobrando, ele está dando de entrada para prorrogar, só que vai chegar em 25 ele vai ver que aquilo só aumentou, ou seja, aquilo que ele foi fazendo ele não está conseguindo resolver, ele não está conseguindo reduzir e na verdade está até aumentando, né? E aí é um problema que a gente analisa assim, a gente tem mais de 5 milhões de produtores no Brasil, essa é uma realidade de mais de 90% deles, mais de 4 milhões e meio de produtores estão vivendo essa realidade hoje. E você trouxe um ponto muito importante que eu gosto muito de mencionar, é fazer esse paralelo com o PESA, porque quando a gente teve uma situação mais ou menos parecida no passado, tá certo que hoje, naquela época, o nível de endividamento do produtor era muito concentrado no sistema financeiro. Hoje já está mais pulverizado na iniciativa privada, em revendas, que não tem como o governo intervir nisso dali. Mas naquela época o governo tinha alguma coisa de dinheiro e teve boa vontade de falar, não, vamos criar um programa especial paralelo ao Plano Safra para a gente alongar isso aqui, né, por um prazo aí de mais de 20 anos. Hoje precisaria de algo similar, só que para isso, na minha ótica, seria necessário que, além de um plano safra de 500 bi, você tivesse mais um outro pacote de mais 500 bi só para fazer uma prorrogação. Na minha leitura, o governo não tem esse dinheiro, a questão fiscal, como você colocou, é uma realidade, porque gasta muito e gasta mal. Não é porque não tem, mas é porque o que se tem não gasta no que poderia ser melhor aproveitado. E também não tem essa boa vontade, esse intuito efetivo de socorrer. E aí não adianta você falar que assim, mas eu não vou dar dinheiro para produtor, porque não sei o quê. É uma questão de soberania alimentar, é uma questão de economia de todo o país, né? Em algum momento a gente pode ter um risco de gerar maiores consequências na questão do preço dos alimentos, como você colocou. É lógico que, na medida que um produtor reduz a capacidade dele de plantio, que ele devolve uma área, sempre vai surgindo um outro grandes grupos que vão ampliando a produção, e isso vai mantendo mais ou menos equilibrado de certa forma. Mas não deixa de ser um risco, né? E sem contar o que eu vejo como que vai se resolver essa equação? Todo mundo vai ter que entregar a terra para o banco, porque com a produção não está se gerando uma margem de lucro compatível com esse custo financeiro, né? Realmente, quando nós olhamos principalmente para o Plano Safra, né, a gente olha a equalização de juro, né, para o setor foi muito baixa, né?
você vê que a equalização foi 16 bi, né? Fala em 400 e poucos bilhões no plano safra, mas 16 bi é equalização de juro, quer dizer, o resto é juro livre. Então, o governo simplesmente vai lá e faz um plano para apresentar para a sociedade o que já está pronto. Então, quando eu falo que o governo fala bastante e não está agindo, é isso. Sim. E realmente, para nós conseguir equalizar essa situação, ela vai ter que ser através de fazer um prolongamento e colocar esses juros na casa que tem que ser colocado. Se não fizer isso, eu não vejo outro problema. E agravando o nosso negócio, é porque realmente hoje o sistema financeiro saiu um pouco dos bancos oficiais e ele pulverizou em revenda, em trades e tal. E aí isso realmente vai ser mais um agravante, né? Mas vai precisar. E quando falar, mas um grande grupo pega uma área. Só que assim, se nós olharmos para a questão da produção, vai haver uma diminuição de investimento na lavoura, né? Seja ela de correção, de fertilizantes, e isso vai diminuindo a produtividade. Não tem. Por mais que o produtor tenha uma área boa, ele consegue diminuir um pouco os fertilizantes um ano. No outro, ele diminui mais um pouquinho, a produção cai. E para nós, para acontecer isso, não quando não tem recurso para você fazer o investimento, o primeiro corte é esse. Então, quando a gente olha no globo geral, isso vai acontecer já esse ano, né? Uma diminuição muito grande nessa questão de fertilidade e que isso reflete em produtividade. O primeiro passo é esse. O segundo, aí sim, começa a fazer essas migração de uns produtores que saem e outros pegam. Mas esses que vão se mantendo na atividade também, sem lucro ninguém trabalha, né? Sem lucro ninguém trabalha. Ele mantém um pouco e daqui a pouco ele vem. Né, para comer, qual que é a perspectiva de vida que tem, né? Igual você falou, na perspectiva de um sucessor. Aquele filho, a gente recebeu famílias aqui no escritório de pecuaristas que falou... esse é o último ano que a gente tá no agro, nós vamos ter que vender o gado, vender a fazenda, porque nós não vemos viabilidade de continuar na atividade. Quando a gente fala de ciclos econômicos da atividade rural, tem ciclo de alta, tem ciclo de baixa, e a gente está vivendo um ciclo de baixa agora, por exemplo, na pecuária, só que não é um ciclo normal, é um ciclo de baixa que coincidiu de pegar o produtor com a calça na mão, com a dívida muito alta, muito cara. Então pegou o pecuarista de uma forma que ele não está conseguindo atravessar esse ciclo de baixa, porque ele demora ali, né? Ele tem um prazo para percorrer, para começar a reestruturar. E aí as pessoas estão ficando pelo caminho, né? As pessoas estão ficando pelo caminho. Eu lembro, Leandro, da época dos anos 90, né? A gente passou um período muito complicado, depois veio um período ali, no final dos anos 90, até 2001, ali teve um período até bom para a agricultura, mas o meu caso específico, eu mesmo fui um que relutei para não ficar dentro da agricultura. Teve um momento ali que a gente tentou sair e fazer outras coisas, a família até continuou na agricultura, mas você reluta, porque você vê, tu fez em 3, 4, 5 anos ali, passando safra, colhendo, pagando as contas mesmo mal, ou às vezes até tem que renegociar um pouco de dívida para levar para o outro ano, aí você já entra trabalhando, se eu pagar as dívidas tá bom. Então, quer dizer, você não vê um futuro realmente pela frente digno. Aí quando você pega aqui, entremos nos anos 2010 para frente, 2011, aí nós vivemos um período aí de uma agricultura razoável com uma rentabilidade. Quem tinha o seu negócio bem na mão, bem tocado, bem gerenciado, ele conseguiu sobreviver e até ganhar. Então ali foi um momento que aí muita gente voltou, né? Aí o agro virou pop, o agro virou uma série de coisas. E aí isso também foi vendido para a sociedade de uma forma que o agro sempre foi mil maravilha. E não foi, né? Quem está aqui há 30, 40 anos dentro do negócio sabe que não foi. Então, essa geração, ela viveu um momento muito bom e aí melhorou ainda 2020, 2021, para você aí agora entrar nesse ciclo que nós estamos. Então, é preocupante porque aí começa os desestímulos de novo, né? O Brasil realmente cresceu nesse período de uma forma absurda porque estava a rentabilidade
e tava todo mundo engajado. Das famílias, ninguém queria mais, era um ciclo contrário. Quem estava indo para a cidade voltou para o campo, né? Então a gente viveu isso. E agora nós vamos viver um momento que tem que ser superado, né? A gente não sabe falar o ano que vem, como você falou. Eu também acho que o nosso pico de crise ele não chegou. Ele vai vir, o ano que vem nós vamos passar por um momento muito complicado. E aí se define também os preços de commodities, que ninguém manda, não é o Brasil, não é o agricultor brasileiro, nem o agricultor americano, é o comércio, é a oferta, é a demanda, né? Por isso que quando eu falo, nós só temos um jeito de melhorar preço, é a gente conseguir segurar um pouquinho a questão da produção. Isso ela vai acontecer também um pouquinho nessa questão da diminuição de investimento. Diminui o investimento, diminui a produção, automaticamente os preços começam a se ajustar novamente. Mas espero eu, né? A gente não quer que o produtor é sempre um otimista e sempre, né? Vai no ano que vem vai dar certo, o ano que vem vai dar certo. O produtor não é uma pessoa normal. Eu brinco que não existe produtor ateu, porque ou ele tem fé em Deus ou ele é doido, porque uma pessoa ir lá no banco, pegar 10 milhões de reais, enterrar debaixo da terra e acreditar que vai dar certo, que aquele dinheiro vai voltar e vai voltar na quantia maior para devolver pro banco e ele ainda sustentar a família daquilo dali, não tem. Ou a pessoa tem que ter muita fé em Deus ou tem que ser doido, porque aí são anos consecutivos de dificuldade, né? Às vezes é um ano, ele produz bem, mas o preço tá lá embaixo, não ganha dinheiro. No outro ano, o preço tá bom, mas aí tem uma queda de produtividade. Então, é muito desafiador. Muitas vezes é o que você colocou. O objetivo de vida passa a ser o quê? Não, se eu conseguir pagar as dívidas, eu tô no lucro. O produtor, muitas vezes, é aquele cara que ele é um milionário, miserável. Mas miserável em qual sentido? Porque é um cara que ele tem uma propriedade de milhões, ele movimenta milhões de reais na economia, na produção dele, mas no final do ano... Muitas vezes ele fala, não vamos viajar esse ano, vamos ficar aqui, não vamos trocar o carro e tal, porque tem conta demais para pagar, né? Leandro, se eu te falar que o que você falou aí dessa questão, eu vivi isso por muitos anos da minha vida. Eu tenho o que eu falei, dos anos 90 aos 2000, isso foi corriqueiro na minha família, isso, né? Por isso que eu relutei para sair do negócio. Só dos anos 90, um breve período, isso, né? E aí depois a gente, daí sim, quando veio a crise de 2002, depois que teve um ciclozinho de alta, ele veio 2002, o mercado foi melhorado de novo lá em 2008, 2009. Nós passamos de 2002 a 2000, nós passamos ali 6 anos ali, 7, 8 anos ali, bem complicado. Mas bem complicado ali. Aí 2010, 2009, 2010 começou a melhorar um pouquinho e aí sim nós entramos aí nesse ciclo de estabilidade depois com esse período aí por causa da pandemia que saiu fora da curva totalmente. Então isso é uma realidade do produtor, mas é isso. Eu acho que o produtor tem que voltar a esquecer esse momento dos anos 2010, 2020 e aí 2022. Centrar no negócio, relembrar o passado, porque as pessoas que estão no negócio, que tem 15, 20, 30 anos de negócio, eles sabem o que era agricultura antes disso e refazer as cálculos, fazer as contas, refazer o seu custo, né? Hoje nós temos um grande problema também que o custo fixo do Brasil é muito caro, né? Sim, logística. Se nós pegarmos assim, a logística do Brasil, se nós pegarmos energia, funcionário, combustível, isso hoje... eu tenho conta no meu negócio, tá absurdo. Há anos atrás isso aí era muito pequeno isso aí. E hoje ela está quase com o custo de um fertilizante, aí passando os custos. Está comendo muita margem do produtor. Né? Então assim, exatamente, subiu muito, né? Porque quando o mercado subiu aí 2020 até 2022... O comércio inteiro se beneficiou disso, né? Calcário para R$130. Calcário, a oficina mecânica, o torneiro, tudo que envolta a cidade do agro, eles realmente aproveitaram. É só você pegar essa cidade e ver máquina o que elas agrícola, melhoraram. Mais que o dobro. Máquina agrícola, né? Eu lembro lá em essa crise de 2001, 2002, que depois ficou o Grito do Ipiranga, uma máquina na agrícola, uma coletadeira na época, tinha uma coletadeira, era R$400 mil. Depois de 3 anos, lá em 2005, isso foi em 2001 para 2002, em 2005, essa máquina ela voltou uns R$150 mil o preço dela. Caramba. E quer dizer, eles aproveitaram aquele momento, subiu e vendeu muito.
endividou muita gente. Alto demais, porque são parcelas pelos anos seguintes. Teve gente que pagou uma máquina de 400 mil reais, depois pagou 1.200.000, pagou 3, 4 máquinas. E é o que a gente está vendo hoje, só que com números diferentes apenas. Hoje foi muito maior, né? Os números muito maior. E já voltou, eu acho que já voltou um pouquinho as máquinas, né? Porque quando a gente pega custo de fertilizantes, o custo, a própria de tem algumas coisas que ele começa a se ajustar antes. Para poder equilibrar o mercado de novo. Mas quando você pega os serviços, o próprio combustível hoje que pesa muito dentro de uma fazenda, funcionário, essa energia, esse custo fixo, esse ele demora a se ajustar, porque a cidade é acostumada com aquilo lá. Como é que eu tenho um fornecedor, um prestador de serviço que ia lá fazer um serviço para mim, sei lá, a 200, 250 reais a hora, e agora falou, ó, eu não consigo mais te pagar. Eu sei porque eu brigo muito dentro do meu negócio e a gente está tentando fazer ajuste. Os caras até entendem, mas eles falam, mas aí, tem que baixar preço, não tem jeito. Nós estávamos com um soja de 150, 170 reais, hoje nós temos um soja de 120, 110. E com a perspectiva do ano que vem muito complicado. Sim. Então, quem não fizer isso, quem não fizer o ajuste, né, cada vez a situação fica pior. E a cidade vai ter que entender também, né, quando eu falo a cidade que envolve a agricultura, que ela vai ter que ter uma diminuição nas suas margens também, porque não comporta. Porque um produtor a menos, se você pegar onde você tinha 10 produtores, mesmo com um grupo grande, chega lá o 2 e vire 3, 4, para a cidade isso é ruim também, né? Sim, para a microeconomia, menos empregos, né? Quanto mais pulverizado isso tiver, para a cidade melhor. Essa é uma das coisas que a gente precisa, que o comércio também precisa entender, né? Precisa compreender para poder ficar sólido. Então é um momento de ajuste que todo mundo vai ter que apertar o cinto. Maurício, você trouxe um ponto muito importante do meu ponto de vista, que é assim, todo mundo se aproveitou e foi beneficiado por esse bom momento que o agro vivenciou. Agora, nesse momento de dificuldade, então assim, as revendas faturaram absurdamente, né? Como há tempos não se faturava. Agora, é um momento de desafio que esse prejuízo, não tem como ele ficar só na conta do produtor, é um aperto financeiro que todo mundo vai ter que passar, não tem como. Então, você tinha colocado uma perspectiva, quando você falou de tempo para se resolver, a gente ficou tantos anos para superar. Conversando com um amigo recentemente, ele falou, Leandro, eu não acredito que essa situação vai se resolver em menos de 5 anos. É lógico que ela não é igual um mandato que tem data para começar, para terminar. Ela, pouco a pouco, ela vai mudando a dinâmica dela, as coisas, mas a gente vai ter algo entre 5 a 10 anos do que os produtores, de uma forma geral, vão precisar levar para conseguir fazer esses reajustes aí. E agora, a cadeia tem que entender o papel dela dentro disso aí. A gente ouviu muito no começo desse ano uma crítica muito forte com relação ao produtor rural, que entrava com a recuperação judicial, um discurso muito de criminalização do produtor. É caloteiro, isso. Mas, olha só a situação, um cliente nosso ali de Chapadão do Sul, Mato Grosso. 100 e poucos milhões de dívida, com a cooperativa de crédito 30 milhões. Ele chegou na cooperativa e falou, olha, eu preciso de prazo, eu não dou conta, taxa menor. A cooperativa falou, olha, o máximo que eu te dou é 3 anos de prazo e juros de 18% ao ano. Com a alienação do Ceará da Fazenda. Ele falou, isso eu não vou dar conta, se eu assinar eu não vou conseguir cumprir. Ele pegou e falou, não vou ter outro caminho, teve que entrar com a recuperação judicial. Uma semana foi deferida a recuperação judicial, na outra semana a mesma cooperativa entrou em contato e falou, olha, eu consigo fazer para você agora em 13 anos de prazo e com taxa de juros de 6% ao ano. Você tem interesse? Ele falou, claro. Se você tivesse me feito, não precisava nem disso tudo, se você tivesse me feito metade disso antes de entrar com a recuperação, então muitos produtores, às vezes o pessoal bate assim, mas o produtor ele não dialoga antes, ele não precisa mesmo negociar, mas ele não tem poder de barganha. O produtor que ele está nessa situação, ele não tem condição de chegar no banco e falar e ditar como que vai ser feito. Olha, eu preciso de tantos anos e tal taxa. O gerente fala, o que eu tenho para você é isso e ponto. Ou você faz ou não faz. E ele fica naquela, peraí, se eu não assinar isso aqui, meu nome vai para o SPC, ano que vem eu não planto mais, eu não tenho crédito. Então ele tá preso, né, dentro de uma roda ali que é complicado, assim, se soltar a correia, ele tem o medo de soltar a correia e parar de gerar o negócio, né? Não, com certeza. Eu acho que é o que tu falou, o sistema que está em volta do produtor, ele também tem que dosar. Tem um amigo meu até que brinca, né, que crédito demais, às vezes tem que tomar, né, cuidado, porque ele tem que ser dosado, né? Tem que ter um alto consumo.
Mas então, assim, tem que ter isso aí e realmente as empresas têm que dar a condição para o produtor, a quem está em volta, para ele poder se restabelecer, né? Porque realmente as coisas descontrolaram. Não adianta agora culpar A ou B, porque Sim. como eu falei, todo mundo aproveitou. Se você for em Sim. todas essas cidades onde teve agricultura, Nossa, pulverizou, o desenvolvimento foi outro, todo mundo aproveitou. E automaticamente a conta estava pagando, então estava tudo certo. Agora entrou para um ajuste e as coisas, às vezes, o produtor, até por essa fé que ele tem, não vai dar certo, mas não dá. Então tem que tomar os ajustes e as empresas têm que dar condição. Realmente, se essas empresas dessem, né, o sistema financeiro fosse mais, viesse para a mesa com uma negociação antes, diminuiria. Eu acho que a questão da recuperação ela é uma ferramenta importantíssima, né? Desde que seja usada da forma correta e né, a gente tem que ser bem claro, porque também não pode ser usado a desnecessário ou até pré-meditado. Abusivamente. Né? Abusivamente, né? Então, eu acho que a agricultura tem essa capacidade de gerar muita coisa, mas o produtor precisa realmente se organizar e que nem você falou, essa crise, a gente não sabe o que vai durar. Porque ela depende de duas coisas. Primeiro que a gente vai precisar de fazer o dever de casa, de achar uma saída, de achar uma taxa compatível e um prazo para isso acontecer. Mas da outra ponta, a nossa receita é incerta. Sim. Porque nós dependemos de duas coisas. Quando a gente fala de toda uma programação, nós dependemos do quê? De clima, né? Porque a nossa preocupação é clima, nós precisamos produzir, uma das coisas que eu sempre bato, você precisa produzir, e outra é o mercado, né? O mercado ninguém manda, né? Como o clima e o mercado. Então são duas variáveis que o produtor automaticamente não tem controle nenhum. A única certeza que ele tem é que todo ano essas variáveis, alguma vai ser um problema, alguma vai apontar para baixo e vai... Vai acontecer, né? Não adianta o cara fazer um cenário bonitinho aqui para 10 anos. Nesses 10 anos nós vamos ter um problema de clima e nós vamos ter um problema de preço, ou muito mais que uma vez, então. Então, isso aqui precisa ser colocado na mesa, né? O produtor, né, hoje chegou num nível também, a informação, né? Antigamente a informação era muito difícil, tinha muita menos informação. Hoje todo mundo tem informação, né? Então, fazer uma boa programação, fazer um bom travamento, né? Não trabalhar de forma arriscando demais no mercado, né? Porque o mercado ele sempre dá oportunidade para você plantar na questão financeira. Em algum momento, se você comprar e vender soja, travar soja futura ou fazer uma opção, você tem como comprar e produzir. Às vezes não com a margem que você espera, mas ele te dá a condição. Eu sei disso porque quando a gente morou no Mato Grosso, lá era muito isso. Como lá tinha uma diferença de preço maior, porque a logística é muito difícil no Mato Grosso, então tinha momentos lá que você conseguia comprar fertilizante químico, travava e te sobrava uma margem para você trabalhar. Mas você não fazia isso a hora que você queria. Às vezes era lá em fevereiro, às vezes era lá em agosto. Algum momento do ano isso te dava. Então você ficava olhando o mercado para fazer isso. E aí chegou um momento que o produtor, como deu uma estabilizada nos preços, né? E a gente vendo os outros mercados, como o mercado do Sudeste, do próprio Sul, onde as margens eram um pouquinho melhor, ele plantava para depois ele ir lá vender. Depois eu vou vender, depois eu vou pagar conta. E agora a gente vai entrar nesse momento que as contas vão ter que ser muito bem posicionadas, né? Estudada para poder deixar uma margem e levando em consideração tanto o clima como as variáveis de preço do excedente que o produtor vai produzir, né? Então isso é uma coisa que vai ter que ser ajustada de novo. Maurício, o que eu vejo que é muito importante o produtor entender é que a gente passou por uma mudança muito significativa do que é necessário para a atividade rural hoje se sustentar. Então, eu venho da família que meu avô era pecuarista, então que você chegava ali, tinha aquele pasto de 20 alqueires, aqueles bois soltos, você ia juntar o boi ali, o gado ali para contar. Aí tinha aquelas ilhas de mato ali, aquela maçaroca, e aqueles gado meio selvagem, aquele negócio todo. Era uma pecuária muito extensiva. Você não tinha travamento de preço, você tinha uma série de fatores, e de alguma forma aquilo sempre veio funcionando. Agora, o que eu vejo hoje na pecuária, com o cenário atual, o produtor, aquele que faz a cria e a engorda, se ele não tiver confinamento, se ele não tiver trava no mercado futuro, se ele não tiver
contrato com o frigorífico para ele garantir a data da escala, que na hora que der o ponto ele vai conseguir abater, ele não vai ficar com gado lá perdendo dinheiro, e às vezes nesse contrato ele conseguir receber, por exemplo, um boi CPEA. Por exemplo, a gente tem os contratos aqui em Goiás que tem uma diferença aí de 15% com o CPEA São Paulo, faz o contrato com o frigorífico, o pessoal consegue receber o valor de CPEA São Paulo, e esse pessoal está conseguindo ganhar dinheiro na pecuária. Fora disso, não está se sustentando. Então, assim, aquela forma tradicional que a gente veio trabalhando, vamos dizer, a vida toda, ou na história mais recente, nos últimos 30, 20 ou 10 anos, essa metodologia de trabalho não funciona mais, ficou muito mais exigente, né, Maurício? Hoje tá muito mais complexo, né? Então, assim, não adianta, mas meu pai sempre fez assim, tá, mas esse método, essa forma de se realizar a atividade rural, ela não é eficiente mais, ela não é rentável mais, ela não garante. Você colocou um ponto importante ali, que é o que? Hoje o jogo na atividade rural não é quem ganha mais, é quem ganha sempre, é quem não perde. Então, se você tem ali ferramentas que às vezes vai ter uma despesa, mas ela vai te garantir que na hora que houver os movimentos para cima e para baixo que você não consegue prever, ele vai te sustentar minimamente, ele vai te manter no jogo, né? Isso é importantíssimo, realmente mudou, né? Dos últimos anos mudou. E quando nós estávamos com um negócio bom, qualquer jeito que você fazia negócio dava certo. Hoje não, hoje você vai ter que vir para uma qualificação de tudo, tanto da produção como da comercialização. Isso é um ponto que não tem mais para corrigir, ou seja, na agricultura, na pecuária, isso realmente. Até porque tudo está mudando, né? Veio muitas tecnologias, veio tudo, desde você colocar um boi, hoje tu sabe o que o boi está ganhando por dia, como não está, o que tu tem que melhorar. Na agricultura da mesma forma, né? Você já sabe, para você produzir, se compensa você produzir a mais, eu vou ter um investimento aqui, mas vou ter um custo maior. O meu investimento com o custo, vamos fazer esse balanço aí para ver se ela tá. Isso é muito importante fazer, porque também não adianta você produzir 100 sacos de soja e ele te custar 95, né? Então é melhor tu colher 60 sacos com custo de 50 que te dá, né? Então essa rentabilidade, essa conta, né, que o produtor precisa fazer. A gente vê muita gente em busca de alta produtividade e eu acho que tem que ser, não tem como ser diferente. Mas o balanço do custo, esse é essencial, né? A gente balancear, você conseguir levar a tua régua da rentabilidade mais para cima e do teu custo mais para baixo, isso é o que vai dar o teu ponto de equilíbrio onde você vai conseguir. Não tem jeito de você fazer diferente se você correr só atrás de produtividade e não balancear custo. E aí você acaba até... Ser rentável, né? Você tem que ser mais rentável. Tem que ser rentável, você acaba ofertando muito mais produto, né, no mercado, e é onde os preços de commodities também acaba aqui sendo pressionado para baixo. E o mercado é isso, é livre, não tem o que fazer, é oferta e demanda, o produtor não manda no preço, isso é uma coisa que todo mundo sabe, né? E hoje já, né, tem um cenário um pouquinho diferente para milho, que está muitas agroindústrias se instalando, então está dando uma melhora no milho, né? O milho na região centro-oeste e na região norte era um produto muito barato, agora que essa agroindústria ele deu uma melhoradinha aí de preço, então é o que vai também dar um equilíbrio aí para o produtor, né, nesses próximos anos. Maurício, algumas questões que você colocou e me trouxe a necessidade de fazer uma meia-culpa aqui também, porque não adianta falar mal do governo, que o governo tem que ajudar, que tem que fazer isso, as empresas tal. Ninguém melhora aquilo que ele acha que não tem de errado. O primeiro ponto é você ter o autoconhecimento. Então, o produtor precisa olhar para dentro de si, olhar para dentro de casa e falar assim, onde foi que eu errei? Porque o governo tem como você ter ido lá, pegado 100 milhões no banco e não ter olhado para os cenários, vamos dizer, pessimistas ou mais realistas que poderiam vir e que, se viessem, seriam suficientes. O governo não tem culpa de não ter tido uma gestão administrativa eficiente, de ter tido um cuidado, um planejamento financeiro com aquilo ali, na hora de ter assumido compromissos elevados, na hora de ter saído comprando um monte de fazenda, ter feito arrendamento de 20 sacas por hectare. Então, o governo não tem responsabilidade por isso. É necessário fazer uma meia-culpa também do produtor, ele entender onde foi que eu falei, ou onde eu poderia ter me tornado melhor. Ok, ficou no passado, não tem como mudar meu passado, mas daqui pra frente, porque senão não adianta o cara ficar na rede social falando mal do governo, falando mal do banco, falando mal disso, daquilo, do mercado, falando mal do mercado, que só pressão, da JBS que domina o mercado. Mas peraí, se eu não olhar pra dentro, se eu não tentar entender o que eu preciso melhorar,
aquilo não vai levar a lugar nenhum, né? Então é um momento de reflexão também, né? É um Com momento de reflexão certeza. de todo o setor. A gestão, né, da propriedade, ela é uma coisa hoje, é como uma empresa, né? Uma empresa hoje, tu for, o nível empresarial, ele sempre, a indústria ela tem que produzir, vender, ela tem a margem dela, é diferente ainda que o produtor, que é o que eu falo, tem duas variáveis, de clima e preço que você não manda, mas a sua gestão de custo, ela tem que estar na ponta da caneta, ela tem que ter eficiente, o que hoje leva o produtor realmente um grande nível de endividamento é a gestão de custo. O custo fixo hoje, eu falo porque a gente, né, briga todo dia com o meu próprio negócio, o custo fixo dentro do meu negócio ele está alto e a gente tenta buscar para ajustar, mas não está fácil. É essa questão aí, e é o que se falou, não adianta nós ficar só culpando os outros, né? Culpar, tem que fazer a autorreflexão e buscar o que tem que ser feito, né? Buscar os parceiros, buscar quem está dentro do negócio e buscar ajuda também, isso é importantíssimo, mas você conseguir enxergar teu negócio e ter ele na mão, isso é o primeiro ponto para você conseguir olhar para o futuro e buscar aí vamos dizer assim, sair desse momento que nós temos aí. Porque alguns vai sair antes, né? Alguns vai sair. Quem for mais eficiente, for mais a história da produtividade, né? Daqui a pouco é hora de produzir 50 sacos com custo de 30. E aí você consegue fazer. Você vai conseguir fazer isso sempre? Não vai. Mas um ano você às vezes consegue. E aí ele te dá um fôlego e você já planeja o teu negócio diferente para os próximos anos. Esse tipo de análise aí tem que ser feito. Agora é o momento de fazer, né? E para poder a gente buscar um cenário mais positivo aí para frente aí. E torcer, né, que esses preços de commodities aí também, né, consiga reagir. Porque também passa por uma questão do mercado mundial, né? O consumo ele é muito ligado à economia, né? O agro é parte dessa economia, mas não é todo. Então, quando nós tivermos um consumo mundial também um pouquinho mais aquecido, se consome mais proteína e acaba, né? Que você tendo as commodities, principalmente soja e milho, aí sempre puxado por isso aí. E, infelizmente, o cenário mundial hoje não é um cenário positivo, né? Você vê o mundo inteiro aí com muitos problemas financeiro, então acaba que também influenciando nessa questão, né? Então, exatamente. é uma série de coisas. A ciência, a gente tem que olhar. Por isso que você tem que buscar ajuda. Micro e macroeconomia, são muitos fatores. Essa variação de dólar aí, né? Nós temos uma coisa, uma loucura, né? Você vê, nós vinha com dólar aí, vamos falar em volta de R$5, agora já estamos quase beirando os 6, né? Final de ano vem essa troca aí do Banco Central aí. Tá uma expectativa no mercado aí que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Porque o governo tenta intervir. Nossa. Eu acho que o dólar só não está pior ainda, porque nós temos o presidente do Banco Central lá que está atuando e fazendo as coisas aí de uma forma, pelo menos para equilibrar um pouco. Agora, se o governo botar a mão em cima também e achar que vai pressionar, né? Porque o mercado ele é soberano. Não adianta você ditar para ele que ele não escuta, né? Você tem que provar, fazer as coisas para as consequências virem dar certo. Sim. E então e a agricultura é totalmente dependente de dólar, né? Porque nossos principais, até a venda, mas os nossos principais insumos, né, é dólar, então é muito ligado a custo, né? E uma coisa é preocupante, você já imaginou se tu entrar numa safra que nós temos entrando agora, com dólar aí próximo de R$6, 5,70 aí. E daqui a pouco você voltar lá em 30/4 e nós tivermos um dólar próximo de 5. Porque ele alto agora foi bom na hora de vender, né? Na hora de, agora só que já tinha passado o momento. Sim. O mercado já tinha rodado. Já tinha vendido, mas... Quer dizer, nós estamos pegando um dólar caro nesse momento que nós estamos implantando a cultura de um campo de novo. Custo de produção. Custo de produção. Alguns já tinham feito negócio, mas ele acaba influenciando em muitas coisas agora nesse momento. Se ele chegar a recuar e nós chegar lá em 30/4, 30/5 com um dólar aí, a próxima de R$5, as commodities aí, nós vamos ver commodities aí, né? Não gosto nem de falar, mas próximo de R$90 muito fácil. Nossa, porque a diferença do dólar, só a diferença do dólar dá isso. Já dá esse impacto. Não estou nem falando em mercado, outros fatores. E aí sim as coisas vão se agravando. E quando eu olho muito a crise lá de 2003, 2002, 2003, 2004, aconteceu justamente isso, 2005. Nós vinha em 2006 também. A agricultura vinha, ele plantava com $1,
lá de R$4, depois ele chegou, estava lá 3,80 na hora de vender, 3,60. Aí o outro ano, o dólar está 3,60, não, ele vai voltar. Não, a hora de vender vinha para 3. Nós vivemos um período lá que em 3, 4 anos, se você pegar o histórico, eu me lembro isso muito claro, o dólar só foi retraindo. Né? Seja, e aí comprava o insumo no dólar caro e vendia exatamente. O resultado da produção. Então, assim, e aí foi desequilibrando o mercado para levar aquela crise aí do Grito Ipiranga. Então, e como nós temos com um dólar hoje forte, né, alto e um real muito desvalorizado, esse também é um negócio que o produtor tem que estar olhando, né? Eu mesmo no meu negócio hoje eu não compro nenhum tipo de insumo se eu já não tenho meu negócio travado em grão. Se ele está dando margem eu faço negócio, se não dá eu não vou fazer. Vou esperar, vou ver o que está acontecendo, porque se nós voltar numa retração, né, se o Brasil tivesse a mínima chance aí de as coisas começar a acontecer, a economia se equilibrar, o país, né, ter as contas fiscais em dia, eu acho que o dólar viria um pouco para baixo. Sim. E aí é um momento que o produtor tem que ficar muito atento. Teve um ponto que você falou agora há pouco, que eu gostaria da gente aprofundar um pouco, Maurício, que eu acho que eu queria até ouvir se a entidade tem algo que ela consegue fazer quanto a isso. Você mencionou ali do milho, de estar melhorando a questão do milho, por ter algumas empresas de beneficiamento que estavam implantando aqui na região centro-oeste, norte. O pessoal coloca muito forte isso, porque a gente produz uma quantidade muito grande de grãos, principalmente, que a gente vende in natura. Então, ele vai ali para a China, em sua maioria, e ele não tem valor agregado, né? E se houvesse o beneficiamento aqui, o simples fato de conseguir beneficiar uma grande parte disso aqui, já elevaria muito o volume de divisas que ficariam aqui dentro do país. Ao fazer o farelo, o óleo... A gente vê algumas políticas, não sei se são boas ou não, ali na Argentina, aquela questão das retenções, né, que algumas coisas do governo para tentar forçar esse beneficiamento dentro ali, mas hoje você vê algo no sentido que pode ser feito no âmbito político de... Poxa, às vezes tentar aumentar o número dessas empresas, ou algo que poderia ser feito, às vezes, para pressionar mais o setor do agro, a ser mais viável, processar isso aqui, enviar processado do que... Porque é complexo que a gente vive numa economia de livre mercado, então, cada um faz o que quer ali com grão. Se quiser vender ele in natura, vai in natura mesmo, né? Mas seria ótimo se, de repente, a gente falar, não, essa quantidade aqui, ela só vai sair daqui se for processada, e aí, de repente, conseguisse coincidir com o mercado, porque tem que ter o mercado para comprar também, né? Claro. Na verdade, é assim, o que tu falou por último é o ponto-chave, né? Por que nós temos muito soja e vendemos muito soja? Porque hoje o nosso maior comprador é a China, e a China quer soja. Eles não querem farelo. Não é que eles não querem, mas... eles processam lá. Eles processam lá por causa que eles têm que usar a mão de obra deles. Então, eles colocam pressão. O que o governo teria que fazer? Qual que é hoje o principal custo de produção para a gente ficar competitivo? Por que eles preferem competir lá na Argentina? Levar farelo da Argentina e comprar soja do Brasil, por exemplo. O soja é mais fácil de transportar, estraga menos. O farelo, você tem um prazo para consumo, você não consegue estocar. Então, são coisas que tem que ser ajustadas, tem vários fatores. Mas o ponto-chave é o custo de produção. O nosso problema é que o Brasil hoje, como lá dentro das propriedades nós temos um custo de produção muito alto, fixo, custo interno Brasil, as indústrias brasileiras têm esse mesmo problema. Aonde que nós pegamos hoje? Energia no Brasil é um absurdo. Imposto trabalhista é um absurdo. Uma indústria hoje... Fiscal. Então, assim, o governo tem que fazer, se ele quer desenvolver, né, ele tem que fazer um programa realmente, né? Hoje nós temos uma pressão dos Ministérios de Trabalho em cima das indústrias, é um absurdo. A indústria brasileira é muito capacitada, observa todas as leis, né? Mas se tu chegar num banheiro, por exemplo, numa indústria, e às vezes você não tiver toalha de papel no banheiro, você é multado. Você chega numa fazenda, se não tiver o colchão da grossura que o funcionário pesa 90 quilos e tem que ter tantos, você é multado. Então, esse custo trabalhista hoje, quem que quer botar 500, 600 funcionários dentro de uma empresa e ficar dentro desse risco, né? Então o Brasil precisa olhar para isso, e o setor também, ele passa por duas coisas, Leandro. Uma é assim, quando a gente for para o Centro-Oeste, né, e eu falo do Centro-Oeste ali, da região do Mato Grosso Sul, próprio Goiás aqui,
ele vive um momento de expansão. O produtor que migra lá, ele está querendo aumentar a área, ele está querendo... Isso é a coisa mais natural que tem. Então, quando ele estabilizou, que ele ficou ali, que ele começou sobrar um dinheiro da atividade dele e o custo de expansão ficou muito caro, aí ele começa a olhar a indústria. É o que aconteceu nos últimos 15 anos. Hoje estou olhando no Mato Grosso. Os 15, 20 anos lá mudou. Primeiro expandiu, aumentou, aproveitou as áreas e agora está vindo uma industrialização, principalmente do etanol de milho, né? A esmagação de soja já vinha. O etanol de milho deu uma explosão naquela região, né? O que é muito bom, você gera mais emprego, gera mais dinheiro. Quando a gente migra para o Mato Piba, lá ainda tem muita área para expandir, o produtor foi. Já está muito difícil de expandir devido a muita burocracia, então o produtor vai começar agora a olhar, né, os produtores, o setor vai começar a olhar para essa expansão também, tanto que já existe indústria se instalando ali na região. Mas o fato é que nós temos que ter o comprador. Se o comprador quer soja, nós vamos ter que vender o quê? Soja. Agora, se nós tivermos um custo de produção também mais em conta que lá, começa a se mexer, porque não tem jeito, o mercado é financeiro e é livre, né? Então eu acho que o Brasil precisaria ver, principalmente a questão de energia. Hoje a energia no Brasil, né? Se você não montar uma indústria hoje e ela não for autossustentável em energia, e isso também custa caro porque você usa lenha, usa cavaco, algum tipo de combustível para fazer para ela rodar. Você não consegue rodar uma indústria hoje no Brasil só por causa do custo de energia. Uma indústria, uma esmagadora de soja e tal. Ela ficou um custo muito caro. E aí quando você volta e olha lá, então eu vou fazer uma indústria e vou processar e vou também agregar energia nela, porque muitas dessas indústrias sobra resíduo que acaba, né, a própria de cana acontece isso. Aí quando você volta a vender a energia para o mercado, não vale nada. A energia hoje no Brasil ela é cara para o consumidor e para quem produz não tem preço. Não tem preço. Então, o Brasil precisa ser realmente olhado diferente, né? Essa questão trabalhista associada com o custo fixo, seja ele toda a parte de energia, enfim, tudo que compõe logística, né? A logística, sem dúvida, hoje no Brasil, ela é muito precária, ela precisa ser melhorada, né? Nós temos agora esse corredor da Norte-Sul aí que melhorou um pouquinho aí nos últimos 8 anos, 8, 10 anos aí, mas já está também totalmente tomado, né? Não tem mais espaço. O Porto de Itaqui realmente é um porto que a gente tem mais acesso, porque a gente acaba levando o produto nosso por lá. É totalmente cheio, né? Em momentos aí fica cheio, plugado, não consegue fazer nada, não consegue carregar. E a produção continua subindo, até porque a produtividade, mesmo que não aumentar a área, a tecnologia que vem acaba empurrando para cima, né? Então, voltando nessa questão das indústrias, eu, no meu ponto de vista, eu sou um defensor que tem que ser industrializado, tem que acontecer aqui, mas o país tem que olhar isso e querer, né? E quando é querer, agir, né? Não adianta falar, eu vou fazer, né? Que nem aconteceu, o Plano Safra aí, você com esses valores aí de juros subsidiado, realmente não é um Plano Safra que atendeu ninguém, né? Isso vai ter uma consequência no futuro aí muito rápido, né? Porque eu, no meu ponto de vista, aí nos próximos anos começa a ter uma retração aí em vários setores por falta de recurso, né? E a industrialização vai acontecer. Eu vejo, porque eu vivi isso, né? Eu vivi isso, agora eu precisaria que realmente, a nível de governo, o país olhasse isso, né, com alguns incentivos. Hoje vem crescendo muito a questão da energia solar no meio agrícola, tanto na área de pivô, quanto na área de secadores e tal. Não sei, precisaria se estudar isso com mais, né, porque realmente hoje o peso de uma energia para um pivô. Hoje você, por exemplo, você tem um pivô lá na região. Muita combustão, né? Aí o pessoal fala assim, mas cara não ter pivô, então. Porque lá tem um probleminha de clima, eles acabam garantindo 2 safras melhor. Mas quando você coloca o custo disso, tem momentos que, por exemplo, assim, para você produzir soja, ele não fecha a conta. Para você produzir milho, um pivô não fecha a conta. Por quê? Especificamente por causa da energia. Eu sempre bato assim que hoje a energia, né, a gente fala com alguns empresários, e se a gente voltar a uns 20 anos atrás,
os empresários, eles 20 ou até um pouco mais, de uma empresa grande, o principal gargalo da empresa era quando chegava o final do mês, era a folha de pagamento, aí sempre estava apertado para fazer caixa, para poder botar o salário em dia. E isso mudou. O principal gargalo de uma indústria hoje é pagar a conta de energia se ele não tem alta energia, se ele não tem alta produção de energia. Então você vê que o peso ficou muito pesado e aí automaticamente você não consegue concorrer com os argentinos que estão lá em cima do porto, né? Aí nós voltamos para a logística da Argentina, que eles já esmagam, já caem em cima do navio, que eles estão do lado. E como também tem um período de consumo do farelo, que o farelo tu não pode ficar com ele muito, que ele acaba perdendo muita qualidade. Então, uma série de coisas, mas, né, além do farelo, eu acho que a gente precisaria fazer, né, é fazer as proteínas, né, porque eu sempre falo, às vezes eu falo, o cara não come soja, o público urbano não sabe o que é, para que tanto soja, né, mas vamos falar assim, o melhor produto, né, o produto que é feito de soja é as carnes, né? Então, tem gente que não sabe. Exatamente. Às vezes Isso é para fabricar carne, né? Primeiro pra você fabrica carne. soja, depois Isso. a caixina faz os porcos, né? Exatamente. E tu fala isso às vezes para pessoas que não sabem, né? Nós falando para nós que somos da área é uma coisa assim, eu sempre repito isso, mas muita gente não, né? Não sabe que frango, porco, a própria pecuária depende muito de soja e milho, então é totalmente dependente. Então, precisaria que a indústria viesse realmente, e eu acho que ela vai vir, as coisas estão caminhando, mas o governo tem que olhar esse custo fixo, energia e questão trabalhista, com encargos trabalhistas, isso tira a competitividade da agricultura, da agroindústria brasileira perante o mundo. Sim. O Maurício, o bate-papo aqui sensacional, muito enriquecedor. Antes da gente finalizar, eu queria que você colocasse para nós, porque assim, eu fico imaginando, eu aqui como advogado, tem hora que os clientes chegam com demanda aqui que eu falo, nossa, tem que ir lá no Divino Pai Eterno para... É um milagre que você está querendo. E eu acho que ali na associação, com o presidente da associação, acho que não é muito diferente. Eu acho que de vez em quando a expectativa dos produtores é que a associação faça quase que um verdadeiro milagre, né? Então, os problemas são muitos, as demandas são muitas, mas numa análise mais objetiva, eu vi ali que o seu mandato é 3 anos, não é isso mesmo? Isso. Triênio. De forma, o que você consegue enxergar de forma palpável que a associação ela pode já estar atuando, que está dentro da alçada da associação, né? Para conseguir auxiliar o produtor, né? Como ela sempre fez, né? Mas nesse momento, o que efetivamente, assim, de concreto, que ela realmente consegue ajudar o produtor? Olha, nós temos, né, o trabalho lá em Brasília não para, né, a gente tem lá um grupo de colaboradores lá muito eficiente, né, capitaneado lá para o nosso CEO, que é o Fabrício, então, e lá não para. As demandas, essa demanda, né, principalmente financeira hoje, que é o que demanda a associação, não para. Mas nós temos vários projetos, né, lá dentro da associação tocando. Bioinsumos, né, a questão do bioinsumos é uma pauta que a associação está bastante à frente. E nesse modo aí da questão financeira, de buscar uma ajuda aí, isso é quase que constante, né? A ProSoja é muito ligada lá ao IPA, né, e a FPA, que é as entidades que atuam realmente lá em Brasília em prol do agricultor. E esse tema, ele é um tema lá corriqueiro e pauta de quase toda semana. Agora, sim, sendo bem objetivo, eu não vejo, né? E claro, eu não vejo se o governo realmente não mudar hoje a estratégia e como ele enxerga a agricultura, eu não vejo agora, principalmente aí, vamos falar nesse próximo ano aí, alguma medida concreta, né? Sim. Você vê que foi feito um plano. Foi feita uma medida para ajudar a agricultura. Quando foi pegada, eu não me recordo o número dela aqui, mas quando foi pegado ela na síntese mesmo, atendeu muita pouca gente, sim, né? Então foi feito um... É para inglês ver, aquela medida para inglês ver. Aquela medida para inglês ver. Não, nós vamos fazer, não vamos deixar ninguém desamparado, não vamos deixar ninguém ir para o Serasa, mas no fato não aconteceu, né? No fato que não aconteceu. E outra coisa que o governo levou e abriu foi uma medida em dólar para os produtores do nosso setor,
que nesse momento aí, na verdade, não foi uma boa estratégia, né? Um dólar elevado, umas commodities cada dia um pouquinho mais pressionado, até por esse dólar mais caro, você tem uma falsa impressão de um faturamento bom, mas você não tem Fica sujeito a um risco na variação cambial. um risco de variação cambial e fazendo menos dólar por saco de soja. Quer dizer, para você pagar essa conta em dólar também vai ficar muito pesado. Então não foi uma medida que nesse momento veio. O dólar pode se ajustar, pode voltar? Pode, mas nós precisamos que realmente também consiga o bushel melhorar no soja, no caso específico, para poder. Então, realmente, eu acredito que a própria FPA e a nossa briga lá, que nem eu falei, se você me falar, vocês estão fazendo uma medida, não. Isso aqui é pauta de toda a reunião. Nós precisamos achar alguma coisa. Então, o que acontece é que o que vem se propondo não vem conseguindo realmente um objetivo. O Ministério da Agricultura ele é um ministério que ele não tem recurso, né? Toda medida que chega lá ele tem que ir ao Ministério da Fazenda pedir. E realmente essa ligação e o Ministério da Fazenda não enxerga a agricultura ainda como que é o que pode salvar o Brasil, é o que vai salvar o Brasil, na verdade. Eu não sei em que momento e como, né? Porque o nosso PIB está ligado totalmente à agropecuária, então isso, em algum momento, essa conta ela vai ter que ser equilibrada e que eu não tenho dúvida que nós vamos, né? O agro vai superar tudo isso, né? Porque o produtor é um produtor que não desiste nunca, mas nesse próximos, vamos falar, ano aí, eu vejo um cenário bem complicado, assim, falar assim, vai ter uma medida, eu não tenho muita esperança que teriam, vamos fazer uma lei com uma taxa de juros adequada ou com uma prorrogação de dívida a mais longo prazo, né? Até por essa questão fiscal que o Brasil passa, que né, não é que não tem dinheiro, está sendo mal gasto, né? Exatamente. Porque dinheiro isso a gente, quem acompanha o mercado e quem acompanha os gastos públicos e tem um pouco de noção, está vendo aí que isso está sendo uma coisa que não está fazendo jus, né? A arrecadação. E se você falar, e o Brasil deixou de arrecadar? Não, está arrecadando mais que arrecadava 2, 3 anos atrás. Só que está sendo mal gasto e está sendo mal aplicado. E isso uma hora a conta chega, né? Mas vamos, né? O que o agricultor pode ter certeza, o que o sojicultor pode ter certeza, que a associação está lá, ela busca medidas quase que toda semana, isso é pauta no IPA e na FPA, né? Hoje, né, a gente precisa deixar também uma lembrança da própria FPA. Nós temos hoje um quadro de deputado federal e senadores que defendem o agro, que é o que está dando sustentação hoje para o agronegócio. Se não fosse essa FPA, nós estaríamos numa situação bem pior, né? Tivemos vários projetos, agora, por exemplo, um projeto de pesticidas aí, né? Demorou, acho que foi 11 anos, até mais de 11 anos para ser aprovado. E é um ganho para o setor. Aí tu fala, mas demorou tanto. Não é fácil de aprovar um projeto com isso aí. E tudo que esse projeto fez é melhorar as condições, é trazer produto mais seguro e tudo, mas há uma oposição que não quer entender, não quer ver o agro como ele é. E essa FPA que é o que está dando a sustentabilidade. Na pessoa hoje o presidente Pedro Lupion, como teve muitos outros presidentes bons que passaram lá, todos, né, muitos bons, mas o Pedro Lupion hoje faz um trabalho lá muito bom e a gente tem que levar isso para o conhecimento do produtor, porque se não fosse isso, nós estaríamos numa situação bem complicada, ou mais complicada ainda. O esforço está sendo feito, né? O ponto é isso, né? Está tendo esforço, a questão é que é difícil, é desafiador mesmo. Com certeza, isso aí que nem eu falei, Brasília você apaga fogo direto, né? Quando você, né, estava tudo, nós estávamos trabalhando o projeto de bioinsumos, aí na semana que era para ser votado, entrou o PIS e COFINS. Aí o projeto de bioinsumos, que também é um negócio importante para o setor, ficou parado, mas naquele momento nós tivemos que apagar aquele fogo lá e se reuniu muita gente, né, para poder derrubar aquele projeto do Haddad lá, e graças a Deus foi enterrado. Nossa Senhora. Que era uma catástrofe também para o setor, porque
o setor hoje praticamente sem margem, e aí você levar mais... Pois é, a gente está falando de um momento de dificuldade, que está precisando de suporte, Por e isso... aí vem uma medida dessa, a gente está falando aqui tudo que você pode fazer para beneficiar, e vai lá e age. E você vê, levando praticamente 5% do faturamento, né? O grande problema hoje, quanto o governo federal, quanto alguns governos estaduais que quer taxar o agro, eles não procuram fazer alguma coisa compatível com o setor. Eles vão lá na nota fiscal, no faturamento, vamos pegar 1, 2%, como se isso não fosse nada. Fazer diferença. E quando você vai para um negócio onde você não manda na tua comercialização, tá tendo prejuízo, porque você nem sempre está tendo lucro, às vezes você está tendo, então tu está levando ainda mais 1, 2%, né? Ou quando um negócio ele te deixa, por exemplo, num bom cenário ali, ele te deixa 8, 10% de margem, aí o cara vai lá e te pega 1 a 2% da tua margem. 10, 20% da tua margem, líquido. do lucro líquido. Então, assim, os governos têm que começar a olhar diferente. A agricultura não é, né? É por esse momento que passou dos anos 2010 a 2022, que foi muito elevado a questão do agro, mídia, mas a realidade é outra. Né? Isso a gente tem que deixar claro e sempre quando for para o faturamento não dá. A gente defende isso, né? Temos várias ações judiciais justamente para que não se taxe o produtor no faturamento. Maurício, só uma curiosidade aqui para a gente finalizar, uma questão assim, mais pessoal de família. É porque eu vejo assim, para nós somos homens, assim, você é um cara novo, mas assim, a gente que é homem, sempre a gente costuma ter um mentor importante na nossa vida, que é o pai, né? E você mencionou ali que seu pai faleceu, acho que há um bom tempo. E como que foi para você, assim? Porque você devia ser jovem, mais ou menos jovem ali. Como que foi para você? Porque com todos esses desafios que a vida impõe, né? Eu perdi meu pai, eu tinha 17 anos, né? Caramba. Então foi lá em 94, 93 para 94 ali, né? Final de ano. Então a gente de lá para cá foi eu e meu irmão, que a minha mãe, né? Minha mãe também assumiu, e nós estávamos passando por um momento muito difícil na agricultura, né? Foi numa crise lá, transição de real para das cruzeiro e cruzado para real. Então a gente passou por um momento muito difícil. E ali a gente já começou a ter que fazer as coisas acontecer. Nós tínhamos uma associação de família, né, com um tio, e depois disso a gente, né, separou e foi tocando. Então foi a vida mesmo que foi batendo, pegando experiência um pouquinho com um amigo ou outro, que a gente acabou se espelhando em algumas pessoas e olhando algumas pessoas que realmente vinha dando certo naquele cenário difícil, né? Sim. Então foi isso que levou a gente construir. Então apanhamos muito. Não, às vezes Caramba. as pessoas olham a gente e é sorte, é isso, não. A gente teve muitos momentos complicados, mas graças a Deus, né? A minha mãe sempre foi o esteio da família e deu muito suporte pra gente. E fomos levando. E ela tá viva até hoje? Tá viva, tá viva. Hoje ela voltou a morar em Sorriso, né? Ela mora em Sorriso. E ela morava em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, agora ela voltou para lá. Então, né? Então, esse que é o que a gente acaba levando da vida aí, as experiências e a família, São né? esses desafios que nos torna quem somos hoje, né? Com certeza. Que trouxe até aqui, né? Quem vê o Maurício hoje como presidente da ProSoja Brasil, à frente de uma associação tão importante e com certeza com sucesso também nos negócios pessoais, não imagino quantas dificuldades, né, Maurício? Você estava colocando dos ciclos, aquela pressão para poder deixar a atividade e, enfim, muito bacana. Tenho que só agradecer a Deus, né? Primeiramente, a família, porque realmente é isso que a gente tem que levar. Não tem jeito e persistir, né? Eu acho que passemos por um momento bem complicado agora, né? Dessa questão dos produtores no modo em geral, mas olhar para frente e persistir. Eu estava escutando um vídeo, o cara falou assim, você só se endivida, tu não quebra, você se endivida mais ou menos. Agora, quem conseguir manter os negócios, manter o crédito, manter a seriedade, olhar no olho do companheiro que tem que ser negociado, ir para a mesa de negociação, eu acho que isso vai deixar o cara mais forte, o cara vai superar, né? Vai levar um pouquinho mais de tempo, o outro menos tempo, e vai sair lá na frente mais fortificado. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente apanhou muito, né?
2001, 2002 a gente passou por um momento muito difícil, né? Plantando arroz no Mato Grosso, vendendo arroz a 8, 10 reais. Ficamos aí uns 8 anos pagando conta daquela safra. Então você imagina, né? Exatamente, é o que a gente está falando agora, né? É o que vem pela frente isso. aí. Mas é isso, é você ir tentando costurando não e pode ajeitando. Desesperar, né, Maurício? Não o cara pode desesperar e falar, não, vou vender tudo e vou não sei o que, ele... exatamente. Quem se manteve, se você olhar para trás, quem conseguiu se manter dentro da atividade, conseguiu, às vezes, até enxugar um pouquinho, organizar e se reestruturar, ele vai bem, porque depois ele sai lá na frente mais forte, mais sólido, com uma cabeça diferente. E é o que eu falo, hoje o nível de informação é muito maior. Sim. Hoje tu tem escritório de advogado muito mais especialista, você tem as próprias associações muito mais estruturadas que pode dar apoio. Então, assim, buscando um pouquinho de ajuda de cada lado, trabalhando sério, olhando as coisas para o futuro, eu tenho certeza que nós vamos superar isso e vamos tocar, e o Brasil vai ser sempre esse celeiro de produção. Maurício, muitíssimo obrigado de ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui. É uma honra recebê-lo aqui no nosso escritório, no nosso podcast, e ter esse bate-papo. Vamos dar aqui uma pequena lembrança aqui, um agradecimento aqui. Olha aí. Uma lembrancinha personalizada aí para você, em agradecimento aí pela sua participação conosco. E eu tenho certeza que essa mensagem, essas reflexões que você colocou aqui hoje vão chegar na quantidade muito grande de pessoas. Hoje, alguns recortes que a gente vai colocando no Instagram ali são centenas de milhares ou milhões de visualizações. Então, eu tenho certeza que vai chegar como uma palavra de apoio e de esperança, né? Porque a vontade da pessoa, do produtor hoje, seria dormir e acordar com aquilo resolvido. E é natural do ser humano a gente querer resolver rápido, mas não dá. O jogo que a gente vai ter uma maratona aí de quase uma década pela frente para conseguir resolver isso que se gerou, né? Essa situação que está posta aí hoje. Com certeza. Primeiro, né, eu quero deixar aqui meu sincero agradecimento aqui pelo convite, né? O programa eu sei que é um sucesso, né? Já passou muita gente importante aqui, agradeço demais, agradeço o presente. Quero agradecer também a todos os produtores rurais, né? Acho que foi ontem, dia 26, era dia do produtor rural, né? Então, deixar também agradecimento a todos os produtores, né? Em especial lá os produtores do nosso estado, Tocantins, que foi o que nos deu a base para mim chegar a estar como presidente da Associação da ProSoja Brasil. É uma honra imensa, espero conseguir, né, levar o nome da associação, que nem eu falei, deixar o nome cada vez mais forte, né, e trabalhar em prol disso. Isso é o comprometimento que eu fiz. E vamos tocar, exatamente. Não vai ter a fórmula mágica para resolver os problemas. Vai ter o quê? Estrutura, buscar ajuda, buscar todo esse contexto que tem. E hoje tem ferramentas para isso. Olhar para frente que nós vamos vencer. Não tenho dúvida que o Brasil não vai se entregar, né? A gente defende quem trabalha. E eu acho que defendendo quem trabalha, quem sua, não tem como a coisa não dar certo. Muito obrigado, Leandro. Maravilha, obrigado, Maurício.